Olá para você que me ouve. É muito bom ter você por aqui para juntos partilharmos da palavra de Deus. O texto para a meditação de hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso 32, que diz assim: Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Você já teve vontade de voltar no tempo e refazer alguma coisa? Infelizmente, ainda não temos recursos, tecnologia ou possibilidade de fazermos isso. Precisamos conviver com os nossos erros, aceitar que somos falhos e seguir a nossa vida. Se ferimos alguém, nos desculparmos e arranjar alguma forma de corrigirmos e repararmos o nosso erro. Quando nós vemos esse texto de Jesus, ele está cercado de pecadores aos olhos dos fariseus, dos líderes religiosos da época, e eles começam a questionar como que Jesus, se dizendo um mestre, um rabi, está junto de pecadores. E então Jesus, ele conhecendo o coração deles, conclui com essa resposta: Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Que grande maravilha é isso para a nossa vida! Porque aonde estaríamos nós se Deus estivesse buscando apenas os justos? Por onde andaríamos ou qual seria a nossa chance de nos aproximarmos de Deus se essa graça maravilhosa não tivesse sido estendida a todos nós? Eu quero tratar hoje, com base nesse texto, acerca da ressurreição de Cristo. A Bíblia ela trata que quando Jesus ele ressuscita, algumas mulheres vão ao túmulo no domingo pela manhã e elas não encontram o corpo ali. E anjos aparecem e dizem: Não procurem entre os mortos aquele que vive, Jesus ressuscitou. Agora vai e diga aos outros, diga aos discípulos, diga a Pedro que ele ressuscitou. E elas vão. Um evangelho retrata que João e Pedro vão correndo até o túmulo e João para na porta, olha e vê que não tem ninguém. Pedro, ele entra no seu ímpeto, ele já entra no túmulo e constata que realmente está vazio. Outro evangelho vem contar que quando as mulheres relataram isso, Pedro ele foi correndo e voltou atônito, perplexo pelo que aconteceu. O que eu quero chamar a atenção aqui é que Pedro estava presente no momento em que Jesus ele falou exatamente essa frase aos fariseus. Talvez naquele momento ele não conseguiu entender a profundidade dessa mensagem, porque talvez aos olhos de Pedro ele era alguém justo, era alguém que estava próximo do Mestre, era alguém que via os seus milagres e ouvia as suas palavras. E assim como nós, muitas vezes em nossa hipocrisia nos achamos melhores do que outros que não estão no caminho de Deus, como assim a gente julga. Mas o Evangelho também relata que enquanto Jesus estava sendo julgado, Pedro ele nega Jesus por 3 vezes, dizendo inclusive que não conhecia aquele homem, o seu mestre, o seu professor, o seu senhor, que estava ali por 3 anos e meio andando junto, de repente ele se torna um desconhecido. E a Bíblia também fala que Pedro ele cai em si, ele chora amargamente. Quando Jesus ele ressuscita e Pedro ele vai ao caminho do sepulcro, eu posso imaginar o peso do seu erro no seu coração. O peso desse pecado. Talvez Pedro ele desejou tanto voltar atrás e falar: eu não devia ter negado, o que eu fiz? Mas talvez no coração de Pedro essa mensagem ecoava pelo caminho: eu vim para os pecadores, eu vim para chamar os pecadores ao arrependimento. E como é maravilhoso saber que a ressurreição de Cristo ela nos dá essa segunda chance, essa oportunidade de começarmos. Não vai mudar o que já foi feito, mas ela
faz com que a gente realmente se arrependa. A realidade do amor, da ressurreição de Cristo, ela vem nos chamar para o arrependimento, para vermos que realmente não somos perfeitos, somos falhos e dependentes, mas ainda assim há uma possibilidade de nos aproximarmos. Quando Jesus ele aparece aos discípulos na praia, após a sua ressurreição, a Bíblia também relata que os discípulos ficaram meio acanhados, meio retraídos, mas Pedro, ele começa a caminhar com Jesus e então ele pergunta: Pedro, você me ama? E Pedro diz: eu te amo, Senhor. E Jesus pergunta mais outra vez e Pedro torna a afirmar que ama. E pela terceira vez, Jesus ele pergunta: Pedro, você me ama mesmo? E Pedro, com toda sinceridade, ele diz: Senhor, tu conheces todas as coisas e sabe que eu te amo. Ainda que venhamos a falhar, quando somos chamados, atraídos pela maravilhosa notícia de que Cristo vive e que Ele nos dá a vida eterna, nós caímos em nós vemos os nossos erros, nós nos arrependemos, o Espírito nos constrange, Ele nos quebranta e somos levados ao arrependimento. E então nós podemos declarar que amamos ao Senhor. Um amor que não há como a gente retribuir. O salmista diz: o que darei ao Senhor por todos os teus benefícios? Nós muitas vezes queremos melhorar de vida, melhorar a situação financeira, social, mas a maior graça, a maior bênção que Deus poderia ter nos dado foi entregar Jesus para morrer e a sua ressurreição que nos garante a eternidade. Que nós possamos nos lembrar que Cristo veio buscar os pecadores para levar ao arrependimento. Pregue o Evangelho todos os dias para você mesmo, porque você precisa se lembrar todos os dias do que Cristo fez na sua vida. Vamos orar. Deus, em nome do Senhor Jesus, eu quero celebrar ao Senhor nesse dia, pela ressurreição de Cristo, por tê-lo tirado dos mortos, sendo aceito o seu sacrifício pelos pecados. É por conta disso que temos esperança. É por conta disso que podemos nos aproximar do Senhor, que os nossos pecados são perdoados, são cancelados, porque a culpa já foi levada sobre Cristo. E como é bom saber que o Senhor nos chama, pecadores, ao arrependimento. Não somos melhores, não estamos mais próximos, mas somos escolhidos, agraciados para andar ao teu lado. Em nome de Jesus, esta mensagem venha trazer esperança, alegria, perdão aos corações e que possam se sentir envolvidos no teu pleno amor e que venhamos a celebrar a tua ressurreição, porque o Senhor vive, o Senhor não está entre os mortos, o túmulo está vazio, mas no trono há o Cordeiro. Nós te celebramos, nós te adoramos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Um grande abraço.